Amém. Nesse instante nós vamos dar início à parte da mensagem para a Santa Comunhão. Eu quero relembrar aqui no início sobre a distribuição da Santa Comunhão. Eu vou chamar os obreiros que foram escalados para a distribuição e eles já podem ficar a postos aqui próximo da mesa. Vou chamar o Flávio, Toninho, José Carlos, Paulo, Rodrigo, Luiz Carlos, Alisson, João, Arlindo, Silvio e também o Gilson e o pastor Luiz. Eu chamei pelo nome e quero esclarecer aos irmãos, como sempre foi orientação do irmão Aldo, os obreiros que são escalados, somente eles podem distribuir, é uma escala de trabalho. E segundo a necessidade, então, nós escalamos esses obreiros. E isso não é só hoje, mas é em todas as reuniões de Santa Comunhão. Somente os obreiros que forem escalados podem participar desta atividade, porque é pré-definido, cada um tem o seu lugar certinho que vai distribuir, e isso sempre foi uma orientação do Santo Irmão Aldo. Aqueles que não puderam ser escalados nesta oportunidade, haverá outras oportunidades. E também, se alguém nunca participou desse trabalho e deseja, numa próxima Santa Comunhão, se apresenta ao pastor e pede que quer participar e também ele terá a oportunidade. Então vamos seguir sempre o que o nosso Santo Irmão Aldo nos ensinou. Eu passo a ler também esta mensagem que está no boletim, falando sobre o aniversário do Santo Irmão Aldo e o significado da Santa Comunhão. No dia 31 de agosto, data inesquecível, há anos atrás, nesta terra, uma santa glorificou ainda mais a Deus, o Criador, pois teve a grande graça de ver nascer e tomar em suas mãos um menino muito belo, que nascera tendo no Espírito o dom perfeito de discernir, ligado ao dom do amor. Era uma preciosidade divina e esta santa, sua tia, nunca havia contemplado alguém na terra com tanta perfeição no Espírito, na alma e no corpo. Ela percebeu o grande brilho do espírito daquele menino, seu sobrinho. Pôde também perceber que ele possuía um físico privilegiado e um dom de discernir semelhante ao dela. Pôde verificar que esse menino era santo, com um espírito cheio de vida e que também possuía um cérebro perfeito, em tudo semelhante ao dela. Então o abençoou em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, e em singela oração a Deus o consagrou, dando-lhe o nome de Aldo. Podemos imaginar a festa que houve no reino dos céus nesse dia, pois nesta terra, na obscuridade, sem quase ninguém perceber, havia nascido um ser em tudo semelhante ao Criador, que por providência divina já era predestinado a ser o grande profeta para realizar o seu ministério no tempo da regeneração. Só o reino dos céus foi testemunha desta glória, pois assim como se deu com o nascimento de Jesus nesta terra, os anjos glorificaram ao Criador com júbilo, grande júbilo, pois perceberam que tudo se repetia e que era dado nesta terra o início do cumprimento de um dos mais gloriosos planos divinos, o qual se cumpriria inevitavelmente através dela, Santa Avó Rosa, com todo o respaldo dele, Santo Irmão Aldo. Nós, povo apostólico, somente nós somos as atuais testemunhas de que realmente se cumpriu o plano divino do Criador através do ministério destes dois santos de Deus. A Santa Avó Rosa, o Consolador, o Santo Irmão Aldo, seu sucessor, nosso primaz, Santo Profeta de Deus, nosso Supremo Pastor. Unido a Santa Avó Rosa, glorificamos-te, Santo Irmão Aldo, pois recebeste esta igreja das mãos da Santa Avó Rosa, e com o teu sacrifício, o teu ministério e tuas revelações, a transformaste em tabernáculo santo de Deus entre os homens. Pois na parte espiritual completaste tudo o que faltava e concedeste com teus dons a esta igreja a tua unção e a transformaste na igreja vitoriosa dos tempos do fim, a verdadeira igreja apostólica. Trouxeste do céu todos os profetas, santos e anjos poderosos para ungir-nos e completar esta obra, e também na parte material. Tudo nos deste, não tínhamos templo próprio e éramos um povo desconhecido pela humanidade, mas
tua mão forte, unido à Santa Avó Rosa, nos dotou de tudo o que precisávamos e antes de subir ao Pai nos deixou preparado para caminharmos de vitória em vitória, pois nos revelou inclusive todos os mistérios da sã doutrina do reino dos céus para podermos chegar triunfante à nossa vitória final. E do trono de Deus, junto ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, com Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, nos guarda, abençoa, unge, inspira, dirige e nos governa. Seus milagres, ao nosso favor, são a maior prova de teu grande poder juntamente ao seu sucessor, juntamente ao sucesso desta igreja. Obrigado por tudo, Santo Irmão Aldo. A ti dedicamos o nosso amor e louvor, com nosso espírito unidos ao teu e ao Consolador. Nossos parabéns nesse teu aniversário. Que teu nome seja louvado pelos seus filhos nesta terra, assim como és louvado pelos anjos no reino dos céus. Amém. A Santa Comunhão. Nosso Senhor Jesus, o enviado de Deus, veio a esta terra a fim de trazer a vida para a nossa alma através do batismo do Espírito Santo e para podermos ser criados e preparados santos para os céus, a fim de que tenhamos a vida eterna. Para tanto, além do batismo do Espírito Santo, precisamos viver em comunhão com Ele, mesmo porque, se não fosse assim, perderíamos este batismo. Por isso, em nossos dias, deu-nos a doutrina através da Santa Avó Rosa, e depois que esta santa assumiu em definitivo o seu galardão e seu ministério de Espírito Consolador, deu-nos ainda mais entendimento através de seu sucessor, o profeta Santo Irmão Aldo, para compreendermos a mesma doutrina, de maneira que pudéssemos viver em santidade e a nossa união com Cristo se tornasse perfeita e eterna. Nosso Senhor criou o sacramento da Santa Comunhão com o fim de alimentar a fé os seus discípulos e de fortalecê-los de maneira que tivesse sempre amor e consciência do dever, a fidelidade, a obediência, a lealdade para com Ele e vivesse continuamente unidos ao seu Espírito e ao Pai. No tempo presente da era do Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos sustentam assim, por haverem recebido o mesmo poder e as mesmas virtudes do Espírito Santo de Deus. De maneira que nesta Igreja Apostólica somos realmente alimentados e fortalecidos ao participarmos desse sacramento. O fundamento desta doutrina está na palavra de Jesus, ao dizer assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E como diziam entre o povo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus lhes disse: na verdade vos digo, que não comerdes a carne, se não comerdes a carne do Filho de Deus e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Portanto, não devem os filhos de Deus esquecer-se da obra vicária de Cristo, por amor a Ele e por reconhecimento do que fez em seu benefício. Por isso que Ele mesmo instituiu o sacramento da Santa Comunhão e ensinou a transubstanciação dos elementos, usado a saber, o pão e o suco da videira. Ao celebrá-la pela primeira vez, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. O pão, uma vez ungido por Jesus, pela virtude do Espírito Santo do Pai, ao qual esteve com Jesus, deixa de ser um simples pão, e transforma-se no corpo do Senhor, porque recebe a mesma virtude e a vida que está nele. Do mesmo modo, o suco da videira, depois de receber a mesma unção, passa a ter o valor precioso do sangue de Cristo, pois isto deixa de ser um simples suco e passa a ser o sangue do Senhor. Nesta Igreja Apostólica, esta unção é real, verdadeira, porque é santificada e poderosa.
E porque estão presentes em espírito Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Profeta Irmão Aldo, os Santos Apóstolos, os Santos Profetas. E os elementos são realmente ungidos pelo Espírito Santo do Pai. É notável também que Jesus deu o pão e o vinho aos seus discípulos e recomendou que celebrasse sempre a Santa Comunhão com esses elementos eucarísticos e o fizesse em memória dele e de sua obra vicária. Se bem que em sua doutrina ensina também que os seus verdadeiros seguidores devem estar sempre com ele, lembrando-se dele continuamente. A Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, fez-nos entender e praticar toda a doutrina de Cristo. Através do ministério profético do Santo Irmão Aldo, por isso estamos com Jesus e somos seguidores e discípulos. Portanto, valorizem este momento de fé, que estejam em verdadeira união, ou seja, uma comunhão santa com Jesus e o reino dos céus, fortalecendo a sua fé, sendo revestidos de força e de entusiasmo para vencer seus dias nesta terra como filhos de Deus, e assim caminharmos nesta grande esperança de alcançarmos o reino maravilhoso de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos que já receberam o galardão. Muito bem. Nesse momento, irmãos, nós estamos se aproximando do momento que vamos participar da Santa Comunhão, o ato mais sagrado realizado nesta Santa Igreja Apostólica. Tudo que fazemos nesta igreja é ato sagrado, mas de uma sublime virtude como a Santa Comunhão, somente a Santa Comunhão, porque ela, além de ser um ato sagrado, dependemos que Jesus, nosso Senhor, possa estar próximo da nossa mesa, e ele, Jesus, é quem realiza este milagre. Sempre aprendemos assim com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. É um direito dele, Jesus, embora que ele não esteja sozinho. Jesus, nosso mestre, sempre está com muitos santos, muitos anjos que lhe acompanham. Também nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, que nos ensinou assim, o Santo Irmão Aldo também, que nos ensinou assim, sempre estão presentes na comunhão. E também há muitos santos que nós não podemos identificar, não temos esse dom. Mas quando o Irmão Aldo estava aqui, muitas vezes ele revelou a presença de santos, até pelo seu nome, como Santo Elias, o rei Davi, São Pedro. O nosso Irmão Aldo disse que ele vem em todas as reuniões. E também muitos outros santos que, por ordem do Pai, recebem o direito de vir participar da Santa Comunhão. Por isso que a nossa reunião de comunhão, ela é uma reunião muito virtuosa, porque vem esta corte celestial junto com Jesus, e é Jesus que realiza o milagre. É um milagre que depois que nós pedimos a Jesus que ele realize esse milagre, então dá-se a transubstanciação. E quando tomamos nas mãos, então nós temos ali, como diz nesta mensagem, o corpo de Jesus, a carne de Jesus e também o seu sangue. Isso, irmãos, ela tem, podemos dizer, uma dupla finalidade. Primeiramente, a comunhão realizada nesta igreja, ela alimenta pela fé toda a igreja. Aonde estiver os nossos irmãos, mesmo que não estejam nos assistindo, mas são nossos irmãos. Nós temos irmãos que moram em lugares que não há como ele acompanhar o nosso trabalho. Às vezes são só ouvintes da Hora Milagrosa, mas são da Santa Avó Rosa, e eles têm esse direito de participar pela fé desta comunhão. Mas também, irmãos, para quem participa, há algo especial, porque quando nós tomamos o corpo de Jesus, irmãos, ele realizou este milagre, como fez a primeira vez com os seus apóstolos, porque ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe que nós somos humanos, e Jesus também foi humano, e ele, quando estava aqui, ele sofreu todas as consequências que um ser humano sofre. Jesus sofreu muita aflição, Jesus sofreu desprezo, ele sofreu abandono. Jesus, irmãos, ele sofreu tudo que um ser humano sofre, ele sofreu na carne. E, irmãos, e nós lembramos que naquele momento, que pouco antecedia dele ser preso,
quando ele estava orando. Então ele pediu até ajuda para os discípulos. Parece difícil imaginar Jesus dependendo de ajuda, mas ele era humano. E ele foi por 2 vezes, acordou seus discípulos que estavam cansados e falou assim: vocês não podem me ajudar? Não podem vigiar comigo um pouquinho? Porque ele estava numa aflição muito grande. E ele orava incessantemente para Deus, porque ele sentiu, irmãos, não por causa dele, mas ele sentiu porque era a sua missão. Todo o sofrimento da humanidade caiu sobre Jesus. E ele, como ser humano, aquilo se tornou insuportável. E ele clamava por Deus para que tivesse misericórdia dele. E chegou um momento que ele disse para o Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse sacrifício, mas não faça a minha vontade. Irmãos, ali ele demonstrou que o ser humano, mesmo Jesus, ele passou por esses momentos. E ele, sabendo que se ele passou por esses momentos, ele sabe da nossa situação. Nós somos mesmo seguidores de Jesus, nós somos muito mais frágil, muito mais fraco, falando assim. Então Jesus achou por bem instituir a Santa Comunhão e dar do seu sangue, porque quando nós tomamos, esse sangue de Jesus vai para o meu corpo, vai para o seu corpo. Irmãos, isso faz com que o nosso corpo seja mais forte, inclusive para resistir à tentação do pecado. Porque hoje Jesus não permite que nós passe um sofrimento como ele passou, como os apóstolos passaram. Jesus não permite que nós passamos isso. Mas ele sabe, irmãos, que a influência do pecado na vida do corpo humano é muito grande. E a pessoa, irmãos, sozinha ele não vence. Então Jesus dá um pouco do seu sangue. Olha a bondade de Jesus. Ele dá do seu sangue para você beber, e você vai ter agora, junto com o seu sangue, também o sangue de Jesus, para que o teu espírito fique forte, e também o teu corpo vai ficar mais forte, você vai resistir à tentação, todo o sentimento ruim que tem no mundo para dominar as pessoas. Então a pessoa que crer nessa transformação, ele vai ficando cada dia mais perto dos céus, no sentido espiritual. Irmãos, mas eu também quero, em breves palavras, eu sei da importância da comunhão, é um presente de Jesus, mas, irmãos, eu não posso deixar de reconhecer esta data que nós estamos comemorando, que é o aniversário do Santo Irmão Aldo. Nós temos muitos visitantes, temos muitas pessoas que nos acompanham online, e muitas pessoas até se perguntam: por que nós adoramos tanto o Santo Irmão Aldo? Irmãos, o Santo Irmão Aldo, primeiramente, nós reconhecemos e aprendemos pela doutrina, que é nesta igreja nos ensinado, que o direito de ser um profeta, irmãos, é um direito de escolha unicamente de Deus nosso Pai. Unicamente é o nosso Pai que tem direito de escolher uma pessoa para ser profeta. Mas Jesus não pode? Até que pode, mas no nosso conhecimento nunca foi assim. Nunca foi assim. Os profetas sempre foi predestinação de Deus. Porque uma pessoa, para ser um profeta, irmãos, ele tem que receber um espírito que tenha dons especiais, que Deus não dá a toda a pessoa humana. Então, quando Deus predestina um profeta, ele tem que dotar esse espírito de qualidades especiais que nós não temos. E o nosso Pai, irmãos, como ele faz todas as coisas com perfeição, ele sabe do futuro. Deus nosso Pai pode antecipar o futuro, então nas providências divinas, então ele sabia que ele precisava de um santo para suceder a Santa Avó Rosa. Eu não digo, irmãos, que o irmão Aldo foi o único a ser predestinado, eu não posso falar isso, até porque a Santa Avó Rosa não foi o único espírito que foi predestinado. Nós sabemos que Deus, durante esse tempo que Jesus prometeu o Consolador, muitos espíritos Deus predestinou para ser o Consolador, mas a única vencedora foi a Santa Avó Rosa. O Santo Irmão Aldo, nós conhecemos unicamente ele como vencedor. Se houve outros, não sei, mas vencedor foi o Santo Irmão Aldo, porque depois de escolhido, irmãos, a pessoa precisa ser provado, e Deus prova a nossa vida inteira. Então o Santo Irmão Aldo, ele nasceu predestinado, ele foi escolhido e ele foi provado. Durante, primeiramente, mais de 40 anos de idade, ele já tinha, quando a Santa Avó apareceu para ele a primeira vez.
e ele sempre foi um homem muito fiel a Deus, sempre foi muito devoto da Virgem Maria Santíssima, mesmo ele não fazendo parte ainda desta igreja. Mas ele sempre amou profundamente Maria Santíssima, sempre respeitou os santos, e quando a Santa Avó Rosa passou a fazer parte desse trabalho desta igreja, ele sempre reconheceu a santidade na vida da Santa Avó Rosa, porque ele tinha esse espírito privilegiado, e ele mesmo afirmou muitas vezes para as pessoas que a conheceram, isso antes dele ser escolhido para ser este profeta, melhor dizendo, mesmo antes de ser revelado a ele que ele era o profeta, ele sempre dizia: minha tia é uma santa. Ele dizia, e ele não era obreiro, o irmão Aldo nunca foi pastor, nunca foi obreiro, nunca foi corista, mas ele dizia para as pessoas: essa minha tia é uma santa, porque ele tinha o espírito privilegiado, irmãos, e ele não sabia que ele já era preparado desde a sua infância, por nosso Jesus, por nossa Mãe Maria Santíssima, e chegou o tempo que foi revelado a Santa Avó Rosa, que ele era o sucessor, e a Santa Avó Rosa já ficou sabendo, mas ela não revelou a ninguém. Ela chegou a deixar algum sinal, como certa vez, ela disse numa reunião que uma pessoa que fazia parte desta igreja tinha um espírito semelhante ao dela, e ela disse o nome, que é meu sobrinho Aldo, mas ela não falou que ele seria profeta, mas ela já sabia. E aí ela foi preparando intensamente o nosso santo irmão Aldo, até porque o seu ministério estava prestes a ser concluído nesta terra, e ela precisava dele para revelar ela. E assim, irmãos, que tudo foi concluído, então ela apareceu ao santo irmão Aldo. Para ele foi uma surpresa, porque ele não sabia. Aí, irmãos, nós entendemos que a missão de profeta não é uma pessoa que vai dizer assim que eu vou ser um profeta, nem mesmo uma igreja. Nenhuma igreja tem direito de dizer assim: vamos escolher fulano para ser profeta, porque primeiramente é uma escolha do Pai, do nosso Deus. Segundo, é preparado por Jesus, pelos santos de autoridade, e no tempo próprio, este que foi escolhido para ser um profeta, então vem a revelação no momento oportuno. E o santo irmão Aldo, nós sabemos quando foi que ele foi revelado como profeta de Deus. Irmãos, e ainda para concluir, eu quero dizer aos irmãos que o santo irmão Aldo não foi apenas mais um profeta, porque de todos os profetas que cumpriram missão nesta terra, o santo irmão Aldo foi o único profeta que ganhou o direito de perdoar pecados. Nós não costumamos pedir perdão para os demais profetas, mesmo sabendo que eles são santos. Perdão dos pecados só podemos pedir primeiramente ao nosso Pai, ao seu Divino Espírito Santo, que é a fonte de poder. Temos direito de pedir perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, também à nossa Mãe Maria Santíssima, porque ela também recebeu do Pai o mesmo poder de Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo, na vida do corpo, ele já tinha direito de nos perdoar pecados, e ele continua tendo esse direito de perdoar pecado. Também o Santo Irmão Aldo, ele é o único santo que reconhecemos que herdou o direito, como profeta de Deus, de na vida do corpo, de já ter poder de onipresença, de onisciência e também de onipotência, que é o poder de Deus. E ele provou isso quando estava na vida do corpo, durante o seu ministério, na realização de grandes milagres. O Santo Irmão Aldo deu prova disso. Através da nossa oração, nós recebíamos as suas bênçãos. Então foi um santo de Deus que na vida do corpo recebeu esse direito de ter este poder de onisciência, de onipotência, de onipresença. Com isso, irmãos, não estamos desprezando os demais profetas. Todos eles cumpriram missão especial e até deram seu corpo em sacrifício, muitos deles. Mas no tempo presente foi necessário o nosso Deus predestinar este santo profeta, o qual nós adoramos, cantamos nossos hinos e comemoramos o seu aniversário, e faremos isso para sempre, porque ele é o santo de Deus, que veio para revelar toda essa glória que temos como povo fiel apostólico. Creiam assim, irmãos, e quando precisarem, clamem pelo santo irmão Aldo. Ele está aí para lhes ajudar, para lhes perdoar inclusive. Hoje é um dia de Santa Comunhão,
e nós vamos receber o corpo e o sangue de Jesus. E os irmãos sabem que para isso ter validade na nossa vida, tem que estar com a alma limpa. Lembra? Faz como Jesus falou para aquela pessoa que veio dar oferta. Você vem trazer a oferta e lembrar que tem sentimento ruim, volta e reconcilia primeiro. Então, se a pessoa, irmãos, veio participar da Santa Comunhão e lembrar que ele não gosta de alguém, que ainda ele tem um sentimento contra alguém, irmãos, é tão fácil pedir perdão. Tem pessoas que acham tão difícil, tem pessoas que falam assim, eu não consigo perdoar, ou às vezes fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Não perdoa, porque a pessoa, irmãos, para perdoar, ela tem que apagar. Então, antes de receber, irmãos, esses elementos, Jesus está aí, Maria Santíssima, peça perdão, seja humilde e peça perdão enquanto for tempo. Nós sabemos que tudo tem tempo nesta vida, e se a pessoa não se humilhar, irmãos, um dia será julgado por esses atos que a pessoa deixou de cumprir. Eu espero que isso não esteja acontecendo com ninguém, apenas recordando a doutrina, e desejo que todos nesta oportunidade, inclusive os visitantes, podem participar da Santa Comunhão, recebam com fé, agradeçam a Deus por esse ato de misericórdia, e creio que isso vai trazer um bem para a sua vida, inclusive para a saúde do seu corpo. Amém. Eu convido a igreja para ficar em pé. Junto nós vamos cantar um hino. Teu sacrifício, Jesus. É o número 114. Pode descobrir a mesa. Jesus.
Deus, eterno Pai celestial. Toda honra, toda glória e louvor ao Senhor nosso Deus e ao Divino Espírito Santo, por ter nos dado este privilégio de termos uma igreja santa, onde podemos representar a vida dos santos. Também agradecemos de toda a nossa alma pelos santos e anjos que vieram junto com o nosso Divino Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o querido Santo Irmão Aldo, que estamos comemorando o seu aniversário. Nossa eterna gratidão a todo este poder celestial, santos profetas, apóstolos, que nos envolvem com esta virtude divinal, neste momento sagrado de nossa Santa Comunhão. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor realize este milagre da transubstanciação, para que a partir de agora este suco seja o seu sangue e também este pão seja o seu corpo, a sua carne, para que nós alimentamos o nosso espírito e também sejamos mais fortes para viver e obedecer tudo que o Senhor nos ensinou através da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Nossa eterna gratidão ao Reino dos Céus, hoje e para todos sempre. Amém. A igreja pode sentar e os irmãos podem dar início à distribuição. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos nesta Santa Comunhão, também aos nossos visitantes, agradecer àqueles que nos acompanham online, onde estiverem na sua casa, que permaneçam nesta mesma comunhão espiritual e cremos que seremos todos alimentados e para que o nosso Jesus, nosso Senhor, possa sentir uma realidade de tudo aquilo que nos ensinou, inclusive das suas promessas, na sua oração, quando ele rogou ao Pai que nosso Deus nos conservasse na mesma unidade espiritual, para que nós sejamos um como ele, Jesus, é com o nosso Pai. Irmãos, e é uma oportunidade que nós temos de a cada vez estar mais próximos uns dos outros, como família apostólica, como fiéis defensores do Santo Irmão Aldo e também seguidores do nosso Senhor Jesus. Esta igreja, irmãos, preza como princípio a santidade da alma. Tudo que fazemos, tudo que praticamos em nossa vida, sempre levamos muito em consideração a santidade de nossa alma. É o nosso principal objetivo, para poder testemunhar que esta igreja realmente é a obra maravilhosa que o nosso Deus restaurou nesta terra, e que a nossa união é verdadeira, ela é sincera, e que nós com Jesus, nosso Divino Mestre, com nossa Mãe Virgem Maria, com o nosso Santo Irmão Aldo, nós realmente estaremos sempre unidos, para que possamos viver em paz, e que os anjos dos céus do nosso Deus tenha prazer de estar ao nosso lado. É para isso, irmãos, que nós lutamos, é para isso que nós vivemos, e que o Santo Irmão Aldo também sinta glorificado, que tudo que ele fez e faz, irmãos, é para que esta união seja perfeita. Então vamos lutar, vamos defender esta causa, que é o Reino dos Céus, com muito amor de nossa alma, e que a cada Santa Comunhão nós possamos ficar ainda mais fortalecidos nesta fé. Os obreiros, quando terminar, então fica no seu lugar. Se precisar, nós levaremos.
No anexo ao lado do templo, todos já pegaram? Se todos pegaram, se tiver algum obreiro lá, pode retornar. Justo. À esquerda do templo aqui, todos pegaram? Se alguém não pegou, pode levantar a mão. Aqui do lado esquerdo do templo, até o fundo. Se todos pegaram, o obreiro que estiver aí pode retornar, do lado esquerdo. Se estiver faltando aí, nós já... Tem aí? Pode levar lá se tiver. Aqui à minha direita do templo, todos pegaram? Se todos pegaram, o irmão pode retornar à mesa, o irmão Arlindo. Se alguém ainda está precisando, pode levantar a mão. Aqui à esquerda no coral, todos pegaram? Se alguém não pegou, pode levantar a mão. Se todos pegaram, pode retornar, irmão. Aqui à direita no coral, todos pegaram? Se todos pegaram, se alguém não pegou, pode levantar a mão. Aqui no templo ainda, todos pegaram? Se todos pegaram, pode retornar o obreiro. Na galeria, todos pegaram? Se alguém ainda não pegou, pode levantar a mão. Nós temos obreiro na galeria lá. Todos aguardem um pouquinho para que todos peguem, para nós junto participar do corpo de nosso Senhor Jesus. Está faltando ainda na galeria? Se estiver faltando, na galeria, todos pegaram? Se alguém ainda não pegou, levanta a sua mão. Se todos pegaram, os obreiros podem descer. Aqui dentro do templo, todos pegaram? Alguém ainda está esperando? Levanta a sua mão.
Todos pegaram, já tem o corpo de Jesus nas suas mãos. Então, recordando o que disse o nosso Divino Mestre quando participou pela primeira vez com os seus discípulos, tomou o pão, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Amém. Pode comer. Amém. Agora os obreiros vão iniciar a distribuição do sangue de nosso Senhor Jesus, com bastante cuidado, com bastante calma. Os irmãos peguem o cálice segure com cuidado, porque é plástico, pode se apertar, pode derramar, e segura para que todos nós participamos junto. Nós vamos esperar para que todos que queiram participar tomem suas mãos. É um ato muito sublime, muito solene, que nós realizamos em nossa igreja, e com muita fé, porque cremos que realmente temos nas nossas mãos o sangue de nosso Senhor. É uma grande bondade do nosso Senhor Jesus em dar o direito de nós, mais de 2000 anos após o seu sacrifício na cruz, e nós continuamos seguindo os seus ensinos, principalmente quando ele realizou pela primeira vez. Jesus nosso Senhor, ele realizou e disse aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim, disse o nosso mestre, para que o seu nome nunca fosse apagado entre as gerações. E todo aquele que crê com sinceridade em nosso Senhor Jesus, crê que realmente esse milagre se repete toda vez que temos a oportunidade de participar da Santa Comunhão, para a memória do nosso Senhor Jesus, para que ele seja sempre lembrado o seu sacrifício, o derramamento do seu sangue na cruz, e que ele no seu próprio corpo subiu aos céus e continua nos dando o direito de ser participante deste sacrifício, isto é, recebendo o seu sangue e também a sua carne, como ele mesmo disse: isto é a minha carne, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O nosso Divino Mestre ensinou para que nós sempre fizéssemos isso em memória dele. Também o Santo Irmão Aldo, em todo o tempo do seu ministério, sempre com muito carinho, quando nos dava já o direito de participar da Santa Comunhão, sempre nos orientava para que nós fizéssemos tudo na mais perfeita disciplina, para que nós fizéssemos tudo com o máximo de respeito com o nosso Senhor Jesus, inclusive pela sua presença, pelo seu ato de amor em vir na reunião ou nas reuniões. Hoje nós temos muitas reuniões de Santa Comunhão, e o nosso Jesus, ele participa de todas, e ele realiza este milagre extraordinário, que é de transformar esse que antes era um suco de uva, agora é o seu sangue, e também de transformar o que antes era pão, agora passa a ser a sua carne. Então devemos ter este respeito ao nosso Senhor Jesus, e principalmente não esquecer depois que terminar a Santa Comunhão, que nós devemos zelar do nosso corpo, porque agora nós somos participantes também do sangue de nosso Jesus. Então devemos zelar do nosso corpo, que é o templo do Espírito de Deus, e sempre fazer isso com muito respeito, em memória de nosso Senhor Jesus. Então vamos participar, como eu já disse, mesmo aqueles que não estão aqui, onde estiverem, se estiver na mesma fé, então são participantes pela fé desta união espiritual.
Aí à direita do templo aí, todos receberam até o fundo? Está faltando lá no fundo? Está faltando também aí, Rodrigo? Está faltando ou deu? Irmãos, aguardem um pouquinho, que nós estamos tomando as providências para que seja completado mais alguns cálices, para que todos possam participar. A galeria também está faltando, todos receberam? Está faltando? Os obreiros podem permanecer aí onde estão, e assim que tiver providenciado, nós vamos levar aí onde está faltando. Aqui do lado esquerdo aqui do coral, todos pegaram? O obreiro pode retornar então. O irmão que está retornando aí, pode levar lá para o Rodrigo lá. Pode levar lá para o irmão Arlindo. Aqui na orquestra, todos pegaram? Todos pegaram, então o irmão Arlindo também pode conduzir o que tem lá para aqueles irmãos que está faltando lá no fundo. Lá. Aqui à direita, todos pegaram? Todos pegaram, pode retornar o obreiro.
Mais alguns instantes, nós vamos levar a todos que estão faltando aí para que nós possamos participar todos juntos. À esquerda do templo aqui, todos pegaram nessa esquerda? Se alguém não pegou, levanta a sua mão. Aqui no centro, até o fundo, perto da porta, todos pegaram? Se alguém não pegou, ainda levanta a sua mão. Se todos pegaram, pode retornar aos obreiros. À direita também aí, até na escadaria, se todos pegaram, o obreiro pode retornar. Se todos pegaram aí à direita até a escadaria, pode retornar ao obreiro. Mais um instantinho, nós estamos distribuindo aqueles que faltaram e nós vamos todos participar junto. Esses que receberam agora por último, que nós completamos os cálices, já estava na mesa tanto o suco como o pão e foi ungido todo junto. Apenas estava ali reservado para, se necessário, completasse. Então já estavam todos ungidos, foi ungido todos juntos ao mesmo tempo. Os irmãos podem crer assim e receber nas suas mãos então o sangue de nosso Senhor Jesus. Na galeria ainda está faltando? Todos receberam? Se todos receberam na galeria, pode descer os obreiros. Se alguém ainda não recebeu na galeria, levanta a sua mão, que eu estou observando aqui. Os obreiros que estão aí na galeria também observem. Se todos receberam, pode descer. Aqui também no anexo do lado esquerdo do templo, se alguém não recebeu, o obreiro está aí verificando. Levante a sua mão.
Pergunto mais uma vez, toda a igreja, tanto na galeria, no coro, dentro do templo, lá na porta, se alguém ainda não recebeu, levanta a sua mão que nós vamos levar. Mais uma vez, nós participando da Santa Comunhão, então recordamos o que fez o nosso Senhor Jesus, quando tomando o cálice, deu graças ao nosso Deus, nosso Pai, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Pode beber. Neste instante, nós vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por esta oportunidade em reverência. Senhor Jesus, nossa eterna gratidão ao Senhor nosso Divino Mestre por ter nos dado esta oportunidade de juntos participarmos desta Santa Comunhão. Estamos muito agradecidos e queremos sempre, de toda a nossa alma, fazer de tudo ao Divino Mestre para relembrar o valor sagrado desta Santa Comunhão. A nossa eterna gratidão ao nosso Deus, ao nosso Santo Irmão Aldo, à nossa Mãe Virgem Maria e também à Santa Vó Rosa e a todos os santos que estão conosco nesta Santa Comunhão e também todo o reino dos céus. Louvado seja hoje e eternamente. Amém. Será recolhido os cálices nos seus lugares e a seguir nós vamos ouvir um hino pelo coral, Data Magnífica. Nós tivemos a participação hoje nesta Santa Comunhão, 557 participantes deste ato sagrado. Ontem, na comunhão de ontem, nós tivemos um pouco menos, mas um número também bastante expressivo, 412 ontem.
para se colocarem em pé. Junto nós vamos cantar o hino Vitória, antes da nossa oração. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos e também agradeço àqueles que nos acompanharam em sua casa online. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, muito agradecido nós estamos por passar estes momentos prestando esta adoração ao Senhor nosso Deus, também ao Divino Espírito Santo e a todo poder celestial. Também adoramos ao nosso Divino Mestre Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Nossa Mãe Virgem Maria e todos os santos e anjos que trabalham para o nosso Pai, tanto no reino dos céus como aqueles que servem nesta terra, protegendo este povo de Deus e também nos ajudando, nos abençoando, nos livrando dos perigos. Nossa eterna gratidão ao Senhor Jesus por nos dar o direito de participarmos da Santa Comunhão. E também a nossa glorificação ao Santo Irmão Aldo por mais esta data feliz do seu aniversário, que comemoramos dia 31 de agosto, o nosso querido irmão Aldo, um grande presente de Deus para nós. Também peço Santa Avó Rosa, a Senhora, como Espírito Consolador, e também a nossa Mãe Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo, que abençoe todos esses nossos irmãos aonde eles estiverem, na sua casa, nesta cidade, ou até mesmo em qualquer lugar deste mundo, aonde eles nos acompanham e creem na Senhora Santa Avó Rosa, a Senhora possa os abençoar e também levar a vida para a sua alma. Eu peço que a Senhora atenda o pedido de oração dos teus filhos que colocaram aqui os seus nomes nesta caixinha, porque crê, Santa Avó, que a Senhora tem o poder de curar e também de livrar de perigos, de todos os males. Sabemos, Santa Avó, que a humanidade está passando por dias difíceis, e nós também pedimos em favor de todas estas pessoas que sofrem, que estão no mundo sofrendo e que ainda não conhecem o caminho do bem, mas que a Senhora, como Santa de Deus, Santa de Misericórdia, junto com o Santo Irmão Aldo, com a Virgem Maria, possa abreviar o sofrimento dessas pessoas, para que voltemos
a normalidade e possamos viver neste mundo enquanto for da vontade de nosso Deus. Santo irmão Aldo, nossa eterna gratidão ao Senhor por tudo que fez e faz por nós, e também ao nosso Senhor Jesus. Assim, a nossa eterna gratidão ao nosso Pai, ao Divino Espírito Santo e a todo o poder celestial. Assim seja louvado o reino dos céus, hoje e eternamente. Amém. Paz do Senhor para todos.